Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Hoje vamos falar sobre Marcus Rashford, mais especificamente o Barcelona rapidamente assim também. E perguntar, será que volta? Será que finalmente a gente vê o Rashford engrenando na carreira dele de vez? Não que ele nunca tenha engrenado, ele já atingiu um nível bem alto, mas é sempre bom pontuar, né? É um atacante de ainda 27 anos, né? Ainda jovem, ele completa 28 esse ano, em outubro, mas que sempre parece que falta um algo a mais para dar um salto maior na carreira. E por que eu tô falando isso? Porque sempre que a gente pensa, ou pensava pelo menos, que ele ia no Manchester United, ele acabava não indo. Então, não sei, realmente parece que falta alguma coisa. E para isso até eu vou pegar um histórico recente dele. Claro que hoje eu estou fazendo esse vídeo, óbvio, porque ele foi o jogador decisivo. Não foi o melhor jogador, tá? O melhor jogador foi o Pedro, e eu vou falar disso. Mas ele foi o jogador decisivo para a vitória do Barcelona sobre o Newcastle por 2-1 na Champions League, né? O Barça fez esse 2-0. Agora há pouco acabou o jogo. Não foi a melhor das partidas. Tava sem o Yamal também, é bem verdade. Mas bateu um adversário difícil, que é o Newcastle, na casa deles. Mas antes de falar de tudo isso, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. E vamos lá, pretendo fazer muitos vídeos, pelo menos amanhã e sábado talvez, de Champions League ainda. Inclusive estou devendo um ainda da data FIFA do Messi, eu não esqueci, mas eu vou tentar fazer tudo isso aí. Vamos andando. Eu disse no começo, né, fazer uma retrospectiva recente. O Rashford, temporada passada, passou meia temporada, na verdade, né, emprestado ao Aston Villa. Tinha uma opção de compra de 40 milhões de libras, o Aston Villa não quis exercer. E ele acabou voltando e o United reemprestou, só que dessa vez para o Barcelona. Emprestou novamente, né? Reempréstimo seria se fosse para o Aston Villa. A temporada passada dele, ele nem foi das piores, tá? Ele teve bons momentos no Aston Villa, até passou ali por algum tempo, um período rapidamente no banco e tal, mas normalmente, no geral, foi um jogador importante. De novo, temporada passada foram 17 gols, 17 jogos, 4 gols e 5 assistências pelo Aston Villa, números razoáveis. E pelo próprio United foram 24 jogos com 7 gols e 3 assistências. Vamos voltar uma temporada 23-24, que é sem ser anterior à outra, né? A penúltima. Foram 43 jogos, 8 gols e 5 assistências no United. Números bem fracos, né? E aí a gente volta mais uma, temporada 22-23, que talvez tenha sido a melhor individualmente falando dele na carreira, mas uma que deu um salto até um pouquinho mais em questão de artilharia, não foi a que ele teve mais participação em gol, por exemplo. A temporada 20-21, ele teve 57 jogos, 21 gols e 12 assistências. Ou seja, são 33 participações em gol. Ah não, então essa 22-23 foi a que ele teve mais sim. Perdão, já errei aqui. Mas falando da 22-23, foram 56 jogos, 30 gols e 9 assistências. O United termina em terceiro na Premier League com o Ten Hag, né, ainda no comando. É vice-campeão da FA Cup, perdendo a final para o Manchester City, e ganha a copinha, a EFL Cup, né, copinha, aquela copa que é a Copa da Liga, né, pronto, melhor dizendo, batendo o próprio Newcastle na final. E talvez, de novo, tenha sido o melhor ano individualmente falando da carreira do Rashford. E aí o que eu falei do salto, se esperava dele em 23-24 um salto maior, é bem verdade que o próprio United não deu esse salto também. Até faltou eu falar, nessa temporada 22-23 eles foram eliminados pelo pelo Sevilha, desculpa, nas quartas de final da Europa League. Bom, como eu dizia, em 23-24 se esperava um salto talvez coletivo, né, do United, que não aconteceu, né? Eles terminaram a Premier League ainda pior, em oitavo. Venceram a FA Cup, é bem verdade, chegaram na final de jogo e dessa vez venceram, mas saíram antes na Copa da Liga, saíram na fase de grupos da Champions League. Então assim, não evoluiu como um time, né? E muito por conta da bagunça interna que tem o Manchester United, problemas estruturais e essas coisas todas, né? Mas o próprio Rashford acabou decepcionando. E aí, como eu falei, passou esse tempo emprestado, o Aston Villa não quis comprar, e hoje no Barcelona tem um começo de temporada interessante. Ele vem fazendo bons jogos, tá? Mas hoje foram os 2 primeiros gols dele. O jogo passado contra o Valência, ele também dá uma assistência no Barcelona, atropela o Valência por 6-0. Mas ele vem fazendo jogos ali interessantes. Na data FIFA, inclusive, ele faz um gol também, faz um gol na Sérvia, né? Na vitória por 5-0 da Inglaterra sobre a Sérvia.
Contra Andorra ele não vai tão bem, a própria Inglaterra inteira não vai também tão bem, e vence por 2-0. Enfim, o ponto é que ele hoje atuando mais pelo lado esquerdo, né? Até ele consegue os gols, não é necessariamente partindo do lado esquerdo. O primeiro gol ele entra na área e ganha, antecipa um cruzamento, belo cruzamento do Koundé. Ele antecipa o Char e faz de cabeça. E depois ele meio que vai receber essa bola no meio, vai puxando pro lado direito e acerta um chutaço. A bola pega na travessão e entra. Mas o ponto ele está em um time agora que é um contexto muito favorável. É um time que tem tendência de dominar a sua liga. É um time que precisava de um ponta goleador, não que não tivesse. O Yamal marca muitos gols, mas menos, né, entre aspas, que o Rashford. O Rafinha também marcou muitos gols, mas aí é isso que eu ia entrar nesse ponto. É um ponta que trabalha da esquerda para dentro, né, o ponta invertido. Né? O Rafinha é canhoto, muitas vezes jogou pelo lado esquerdo, mas temporada passada ele passou mais atuando por dentro, né, do que pela ponta em si. E acho que precisava desse cara. E voltando, contexto favorável de brigar por La Liga, de muito provavelmente tem condições de ir longe na Champions League. Vale lembrar que ano passado saiu na semifinal para a Inter de Milão num confronto maluco, né, que termina 4-3 na prorrogação na Itália. Então, assim, depois de ter empatado ainda na Espanha. Então, assim, tem tudo para agora ser esse salto dele. Ou pelo menos não sei se o salto, mas se estabelecer entre os grandes nomes. Sabe? Mostrar que é um cara que eu tenho capacidade, eu tenho talento para chegar aqui e ficar. Eu acho que tem. Eu não sei se a cabeça ou o extracampo vão colaborar para isso. Mas o ponto ele tem um contexto aqui muito favorável e muito interessante no Barcelona para ele. Pode ser, em alguns momentos, por exemplo, um substituto até do Lewandowski. Pode fazer esse papel de centroavante. Acredito que tem capacidade para isso, o Rashford. Não é a dele, mas digo, de ser um centroavante mais móvel, de ser essa alternativa mesmo, acho que pode fazer isso. Já que o Barcelona, hoje na linha de frente, tem ali Ferran Torres, estou falando dessas opções que podem jogar por dentro, né? O Ferran Torres, tem o jovem Toni Fernandes, quem mais? Acho que são mais eles mesmo, né? Então, tem uma grande possibilidade aí dele realmente se acertar. E para falar rapidamente do jogo, nem queria falar do jogo de hoje em si, a atuação do Barcelona nem foi grande coisa, mas foi muito competitiva dentro do que podia fazer, sem o Yamal, repito. Mas queria falar sobre o que jogou o Pedri. O De Jong também, por exemplo, foi muito bem. O Koundé também foi muito bem. Mas, enfim, o goleiro Juan Garcia também fez boas defesas, especialmente no segundo tempo ali, quando o Newcastle começa um pouquinho a crescer. Mas, voltando, para mim o Pedri fez uma baita partida. E até, eu acho que eu falei isso num vídeo aqui na temporada passada. Ele tem um grau de importância para o Barcelona que talvez só é menor do que o Yamal. Acho que o Pedro impacta mais no jogo do que o Rafinha, por exemplo. Claro que o Rafinha é decisivo, é o cara que faz os gols, que dá assistência, dá as assistências, mas o Pedro faz o Barcelona andar, o Pedro faz o Barcelona girar e é um cara que controla muito bem o ritmo, dita muito bem quanto o Barcelona vai acelerar, quanto o Barcelona vai pisar na bola, vai segurar, vai tentar trocar mais passes, e hoje fez uma baita partida nesse sentido, venceu muitos duelos, muitos mesmo, sofreu falta, segurou o jogo, enfim, é um jogador de muita capacidade, não que isso seja novidade para ninguém, né? Mas acho que às vezes é bem verdade que depois daquela temporada lá da pandemia, que ele jogou 1 bilhão de jogos no mesmo ano e acabou se machucando, ficou ali por uns anos, talvez as 2 temporadas seguintes, ele tenha sofrido um pouquinho com lesões, mas já desde a temporada passada ele manteve um nível muito alto e vem tendo essa cada vez mais se consolidando como um dos grandes meio-campistas do mundo, não só no Barcelona, como na própria seleção espanhola. Enfim, acho que vale muito a pena destacar o quanto é bom jogador esse menino, porque ainda é um menino, né? É bom lembrar também isso. E, enfim, e a importância que ele representa ali para o Barcelona. Mas é isso. O que você acha disso? Você acha que o Marcus Rashford finalmente vai encontrar o seu lugar, digamos assim, ali? Ou ele vai começar a temporada bem e fazer igual a temporada passada, dar aquela murchada, né? Enfim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha e até a próxima, pessoal. Valeu!